Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Palavras da Vida Eterna, Melhorar para Progredir. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema, alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam dos seres da criação conforme a capacidade de cada um. A figura que Emmanuel utiliza no estudo de hoje é uma figura maravilhosa. Em primeiro lugar, é uma coisa que a gente tem que aprender. Os talentos de Deus são iguais para todos. Todo mundo tem a mesma capacidade de desenvolver esses talentos. Só que ele faz uma comparação a capacidade de cada um receber como se fosse um recipiente. Né? Então o que acontece? Os dons estão aí para que cada um, né, dentro daquilo do seu gosto, da sua vontade principalmente, ele desenvolva. Mas, por exemplo, eu não gosto de música, eu acho que eu não tenho afinidade nenhuma agora com música. Simplesmente o dom vai estar aqui, eu não vou desenvolver. Agora, se eu começo a me interessar por pegar um instrumento para começar a tocar, eu começo aos pouquinhos a querer conhecer os segredos, eu mesmo vou lá, antes mesmo de entrar numa aula, já começo a dedilhar, começo, curiosidade, você está começando a desenvolver um determinado talento. Mas esse talento está disponível para todo mundo. Mas tem uma pessoa que tem uma capacidade muito maior do que a minha, é muito mais bonita. Não. O que vem acontecendo é que ele, principalmente nas encarnações anteriores, ele já vem desenvolvendo isso com ele. Então ele já parou para dar atenção a esse talento antes de você. Por isso que ele tem esse talento um pouquinho mais desenvolvido. Mas o talento é o mesmo. E mais uma coisa que os espíritos sempre falam para a gente. Todo mundo teve o mesmo ponto de partida, que a gente chama de simples e ignorante. Mas o ponto de chegada, que é o que chama perfeição, todo mundo vai chegar lá querendo ou não. Se todo mundo vai chegar um dia à perfeição, vai ter que todo mundo aprender a música, vai ter todo mundo que aprender matemática, vai ter todo mundo que aprender ciências humanas, outras ciências exatas, vai ter que passar todo mundo por isso. Mas a gente fica em algumas experiências aqui na matéria que a gente chama de reencarnação, a gente fica desenvolvendo só determinados talentos, depois que vai desenvolver outros. Isso é normal, é assim mesmo que a coisa vai acontecendo. Então a gente fica às vezes 2 oportunidades, uma vida inteira, dedicado ao magistério. Aí na terceira esgotou todo o aprendizado que você tinha, ou então tem que começar a desenvolver um outro, mesmo que você não tenha desenvolvido tudo ainda do magistério, você vai partir para uma outra empresa, e assim como dizia Leon Denis nos seus livros, o ciclo de reencarnações é como se fosse uma espiral, que ele vai rodando assim, e para cima, o tempo todo para o progresso. Quando ele fala em espiral, a primeira vez que eu li isso, eu falei, mas por que espiral? Né? Porque espiral parece aquele... Tem aquela coisa que você fazia omelete, né? Quando os mais antigos vão entender isso, né? Por que para cima? Porque se eu estou rodando aqui, eu sou professor agora, na outra eu vou começar a aprender música, na outra eu vou começar a aprender matemática. E quando eu voltar para esse mesmo ponto,
eu vou estar mais evoluído moralmente e vou estar aprendendo mais coisas também no campo intelectual. Então a gente vai todo mundo desenvolvendo da mesma maneira. Agora alguns têm mais preguiça, ou outros simplesmente criam uma antipatia com uma determinada coisa. Eu conheço pessoas que, de maneira incrível, incrível mesmo, a pessoa tinha uma dificuldade enorme com matemática, não tirava nenhuma nota boa em matemática. Então ela precisou dar atenção à matemática porque a matemática deixa reprovado. Você precisa de matemática para concluir o ensino médio. E aí ela começou a contratar professores particulares para poder dar aula de matemática. Ela tomou um gosto tão grande para matemática que hoje ela trabalha com a matemática. Conheço uma pessoa também assim que, fazendo faculdade de Direito, ela tinha uma dificuldade enorme em Direito Penal. Então ela estava sempre tirando as notas mais baixas, correndo o risco de ficar reprovada, e também fez a mesma coisa. Foi querer se especializar, fazer um curso, se determinar para estudar Direito Penal. Hoje é delegada de polícia, já há bastante tempo, por conta dessa especialização que fez em Direito Penal. Então vai ser muito comum, né? Eu odeio música. Se você odeia música, você não está preparado nessa reencarnação para poder pegar o instrumento. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Não deixa que essa dificuldade atrapalhe você, porque a gente tem condição de desenvolver qualquer coisa. Qualquer coisa. Principalmente no campo do estudo, a gente vai aprendendo com o tempo que leitura é igual exercício físico. O que acontece com o exercício físico? Ele é progressivo, né? Você se disciplina, faz uma proposta para você mesmo. Eu quero ler 30 minutos no dia. E você começa a fazer isso um dia, no outro dia, daqui a pouco, naturalmente, você começa a aumentar esse tempo. E a gente conseguiu ver pessoas que começaram fazendo leitura de 10, 15 minutos e hoje fazem leitura de 5, 6, 8 horas por dia. Por quê? Porque se condicionou a isso, se preparou para isso. Né? A única diferença é que o exercício físico é um condicionamento físico. A leitura é um condicionamento mental que vai exigir de você concentração, vai exigir de você capacidade de interpretação também. Né? E aos poucos a gente desenvolve até mesmo a leitura dinâmica. Né? Então você chega a um ponto que, qual é o meu ponto de interesse? Então tem gente que lê assim, né? Pega o livro e vai passando a mão, vai procurando aquilo que está mais... Então você desenvolve sim os talentos. Os talentos, eles são uma capacidade de cada um. Então ele bota aqui nesse, não te percas desse modo, na lamentação indébita, para de reclamar, né? Que 1 hora anulada na queixa é um vasto patrimônio perdido. A gente tem que começar a entender assim, todos os talentos estão à minha disposição. Qual é o talento que eu quero desenvolver agora, no momento? Por exemplo, eu nunca tive curiosidade de pegar num pincel para poder fazer uma pintura. A minha filha mais velha faz pinturas maravilhosas. É um talento que até o momento eu não tive a menor curiosidade, não me chamou a atenção. É a hora que me chamar, eu vou fazer os traços ali, daqui a pouco eu estou desenvolvendo, porque todos podemos desenvolver qualquer talento, todos eles foram dados por Deus, foram patrimônios que o Pai vai dando para a gente. Então, ele coloca aqui no final para a gente o seguinte: mas lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador vão se fixar nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. E essa capacidade, a gente tem que acabar com essa coisa de achar assim, mas que dom que Deus deu? Não, o dom é para todo mundo. Vamos mudar a frase, vamos falar assim, como foi legal a maneira como ele aproveitou o dom. Aí sim. Porque não existe nenhum chip que vão fazer um download na sua cabeça. Aquilo é tudo fruto de treino, de estudo, de dedicação, de horas que ele abre, renuncia, para desenvolver aquela capacidade toda. Aí depois que tem a capacidade toda, a gente olha, admira, mas na verdade todo mundo pode fazer também. Só depende de cada um de nós. Até mesmo a leitura, a disciplina para o estudo do Evangelho, até mesmo essa cobrança que a gente faz da gente da prática do Evangelho. Todo mundo pode fazer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.